Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando aqui mais uma edição desse podcast, o podcast mais esperado da semana. E o tema de hoje vai ser viagem no tempo. Vamos falar um pouco sobre De Volta do Futuro, sobre Interestelar. Mentira, vamos falar justamente sobre viagem no tempo, de uma maneira geral. Estou aqui na companhia de Léo Abrantes. Rinaldo Pedrosa. E alguém quer dar início a essa discussão? Eu queria dizer que eu vim do futuro e eu fiz amor com a mãe de Léo. Mentira, como é que você veio do futuro, mano? No futuro, todo mundo morreu no coronavírus. Nossa. Pois é. Fim do podcast. Quer começar? Né? Fim do podcast, acabou. Começaram? Começa aí. Não, então não sei se começar. Por quê? Esse foi o início de podcast mais bosta que você provavelmente já viu na sua vida, mas muito bem-vindo ao Fala Pouco, caso seja a primeira vez que você viu. Primeira vez que você viu, bem-vindo. Se você voltou aqui, já deixa o like, se inscreve aí, eu juro que é melhor que isso. Bom, eu gostaria de salientar um negócio muito importante que viagem no tempo, o que eu mais enxergo, assim, de muitos teóricos, que muitas pessoas às vezes sonham, até em conversas casuais a gente fala, nossa, eu queria viajar no tempo. E muito desse negócio de viajar no tempo é muito mais pela realização de viajar no tempo em si, de você revisitar outras épocas, de você ir além do que as pessoas esperam, é você realmente ir para frente ou para trás, em questão do tempo. E não você realmente usar a viagem no tempo para você construir algo, para você tirar informações, para você buscar alguma coisa na história. Então, as pessoas elas procuram muito mais atingir um patamar novo da ciência, de você criar algo novo, de você fazer algo novo, do que necessariamente meio que conduzir uma sociedade para uma nova linha de pensamento, ou esse tipo de coisa. Usar a influência da viagem, das informações do passado, do futuro. Mas, por exemplo, existe também a viagem no tempo para o futuro, assim. Eu acredito que a viagem no tempo ela seja ela responderia, vamos dizer, as 4 perguntas que mais assolam a humanidade desde que nós nos conhecemos como humanos, que seria de onde nós viemos, para onde nós vamos, se existe, vamos dizer assim, esse Deus, uma espécie de Deus, e se nós estamos sozinhos no universo, se existe vida inteligente. Eu acho que se a gente conseguisse, vamos dizer, se nós conseguíssemos ir para o futuro, as possibilidades seriam inúmeras. Talvez a gente conseguiria descobrir que os humanos, na verdade, foram extintos, que a gente não conseguiu chegar num nível a responder as perguntas, ou a gente continua na Terra com um outro tipo de vida. São diversas possibilidades que poderiam ser extremamente úteis tanto para a evolução da sociedade. Eu acho que, assim, o conceito de viagem no tempo, você poder ir para o passado, para o futuro, para onde você quiser, é um conceito, acho que, sei lá, eu ouso dizer que é além da compreensão, você imaginar que você pode ir para o passado assim e, sei lá, fazer qualquer coisa que você quiser, matar Hitler, por exemplo, tá ligado? E aí todo esse conceito eu acho muito, muito bom, tanto que é bastante explorado, tanto por muitos cientistas, né, Stephen Hawking, Einstein, quanto na própria cultura pop, com infinitos filmes aí. Mas indo mais para a parte da realidade, Stephen Hawking tem até uma citação dele que é tipo, na citação, é uma paráfrase dele que é até meio conhecida, que ele fala que, tipo, velho, se não existem viajantes no tempo hoje, é sinal de que máquina do tempo não existe, tá ligado? Senão a gente ia estar vendo viajando do tempo por todo lugar aqui. Ou será que existem tipo, várias linhas do tempo? mas calma que a gente vai chegar lá. Mas, tipo, ele mesmo fala também que, por exemplo, você cria uma máquina do tempo hoje. As pessoas só poderiam viajar no tempo até o momento da criação da máquina, tá ligado? Tipo, criou a máquina em 2020. Se em 2025 a pessoa quer voltar no tempo, ela só pode voltar até 2020, sabe? Ela não pode voltar para 2019, porque a máquina do tempo só foi criada em 2020. É mais ou menos assim. Acho um ponto interessante também é que o que eu mais enxerguei assim é que as pessoas elas preferem 1000 vezes voltar no tempo do que avançar no tempo.
Porque o futuro realmente ele tem aquele ar de mistério. E muitas vezes as pessoas não têm a coragem, ainda bem, né, a falta de noção de futuro. Porque o futuro realmente é uma coisa que pode assustar e você pode dar para trás e não ir. As pessoas preferem ir para o passado e uma das coisas mais interessantes é revisitar a família. Existe um físico, ele é professor da universidade. Universidade da onde mesmo? Que eu esqueci. Enfim, foda-se. Ele é um professor universitário. Ele é um professor universitário chamado Ronald Mallet. Ele é um professor de física, como eu falei. E ele é um dos principais hoje em dia que tem a ideia de que a gente consegue voltar para o passado ou viajar no tempo, assim, como um todo. E ele acredita. E a principal motivação Da dele faculdade de é Connecticut. isso, exatamente. Obrigado aí pela informação. E um dos pontos dele é revisitar o pai, para ver, para matar a saudade, né? Então, as pessoas, elas creem muito para voltar no passado, às vezes muito para entender o futuro melhor, entendeu? Então, os livros de história, eles já falam isso, mas as pessoas ainda são muito descrentes quanto à ciência, em geral, e quanto à história. Então, talvez se a pessoa fosse para o passado, ela conseguiria mais informações. Coisa que muita gente crê, esse cara aqui, Ronald Mallet, ele crê veementemente que a gente pode retornar e ele tem projetos e ideias que queria executar para voltar ao passado. Eu acho que esse negócio de viagem no tempo é uma coisa muito, assim, as pessoas que falam sobre isso é uma coisa meio egoísta, sabe? Você nunca quer voltar no tempo para, sei lá, evitar a Segunda Guerra Mundial ou evitar levar a cura para alguma doença que matou uma galera. Eu sempre quer voltar no tempo, pelo menos na maioria dos exemplos que a gente vê de pessoas falando sobre, é tipo, eu queria voltar no tempo para o dia em que, sei lá, minha mulher morreu, ou para o dia em que fulano de tal fez tal coisa, eu queria mudar esse negócio. É sempre mais uma coisa pessoal que vai favorecer a você e aos seus objetivos do que favorecer a população mundial ou a mais pessoas, tá ligado? A Mas maioria dos exemplos que a gente vê disso são mais egoístas do que tudo o que foi. e isso entra também naquele assunto que a gente tinha falado antes, que é as possibilidades de existirem multiversos ou uma só linha temporal. Porque dependendo, por exemplo, se a Sim. gente volta no passado e mata Adolf Hitler, é muito mais perigoso a gente matar Adolf Hitler do que a gente, sei lá, ir lá e revisitar uma namorada, porque às vezes Sim, lógico, lógico. as consequências que podem vir a partir disso podem ser extremamente gigantescas e mudar totalmente a ordem da história. Eu acho que tem outra também, que é a Einstein que falava que, segundo alguns estudos da própria teoria da relatividade, viagens no tempo só poderiam ser feitas para o futuro. Você Uhum. não ia poder voltar ao passado. E foi ele mesmo que falou. Eu falei que tinha sido o Stephen Hawking, mas não foi Stephen Hawking, não, foi Einstein que falou que a viagem no tempo do passado só pode ser até a criação, tipo, da máquina do tempo. E esse O negócio do Einstein, multiverso, hoje fala. então, o Einstein, ele acredita que o tempo é afetado pela gravidade, na sua teoria da relatividade geral, da teoria geral da relatividade. E para que você possa ultrapassar outros períodos de tempo, você precisa de algo com muita gravidade, porque a gravidade influi no tempo. Então, quanto mais gravidade você tiver, você pode dobrar o tempo e espaço e ultrapassar eras, e quem É, sabe universos e tudo mais. Essa é exatamente. uma das ideias que o Ronald Mallet acredita que ele pode dobrar o espaço-tempo e que com algo muito denso, com gravidade, ele possa ultrapassar e ir para outros períodos de tempo. Isso daí seria as teorias que envolvem os buracos de minhoca. Essa é a teoria do buraco de Uhum. minhoca, que é meio que você A gente vê dobrar, no vamos dizer assim, uma Interstellar, né? folha. Exatamente. É meio que você dobrar uma folha e fazer um buraco entre essas duas dobras, vamos dizer assim. É. E Já que isso deve foi. ser muito bizarro, porque dependendo do período que você tiver entrando, pode ser anos-luz à frente, que além da Uhum. gravidade, aí você falava muito sobre a velocidade da luz, que era um dos pontos Sim. mais maneiras mais corretas, mais fáceis, vamos dizer assim. Fáceis, né? Já que falou aí citou em Interestelar, né?
A sétima arte, né, o cinema, já explorou diversas, infinitas vezes viagem no tempo com diversas teorias possíveis. Harry Potter já fez isso e por aí vai. E as mais conhecidas, né, que tem De Volta para o Futuro, que tipo você viaja para o passado e existem dois de você, ou para o futuro existem dois de você, e tipo as mudanças que você faz nessa linha do tempo afetam o seu presente. Então, tipo, é uma linha do tempo só. Quando você viaja para o futuro, você tem dois de você, ou para o passado também, se você já tiver nascido, tem dois de você. E se você faz alguma alteração, isso altera a sua linha do tempo quando você volta, sabe? Tipo, Ideia de é meio como se paradoxo fosse... também, né? Exato. Tipo, não, essa é a ideia de paradoxo. É aquele negócio que também tem outra teoria que, tipo, é uma linha do tempo só. E nessa teoria, você já voltou no tempo. Um outro filme também, que eu acho que é na minha opinião, um dos melhores filmes que envolvem viagem no tempo, é chama O Predestinado. É um filme que não dá pra falar muito sobre ele, porque tem um plot nesse filme que estragaria toda a experiência, mas ele mexe com a viagem no tempo e com os personagens de um jeito que quando acontece esse plot, você fica tipo, como assim eu não tinha percebido isso? É uma coisa, é muito interessante. E ele lida da viagem no tempo justamente com esse lance das incertezas e de uma linha do tempo só. Tanto que o personagem ele se reconhece em alguns momentos do filme. Bom, assim, é meio clichê, mas quando você fala de viagem no tempo, você fala de Volta para o Futuro. E o De Volta para o Futuro, ele tem aí, como o Rinaldo falou, que é a ideia de só um tempo e que as coisas elas vão acontecendo. Só que se você pegar bem, a influência que De Volta para o Futuro tem é bem grande assim, na história, até nossa cultura mesmo. Porque antes a gente não via muito papo e não existem muitos filmes antes de Volta ao Futuro que abordem. Pode ter um ou outro, mas não com tanta frequência. Hoje em dia, Sim. essa questão de tempo e essa questão, muitos filmes usam até a própria montagem para alternância de tempo, assim, esse tipo de coisa. Esse negócio é influência também de Volta para o Futuro, que basicamente mudou uma cultura e uma ideia de uma população de acreditar na ideia de presente, passado e futuro. E uma coisa interessante também, para reforçar um ponto que eu falei, que é o fato de que as pessoas preferem voltar para o passado. E que se você pegar no De Volta para o Futuro, o que eles vão fazer primeiro? Eles vão para o passado primeiro, ao invés de ir para o presente, para o futuro, no caso deles, né, que era 2015. Eles preferem voltar, aí tem toda a história lá do papai, da mamãe, de eles precisarem se ajeitar de novo. Depois ele vai pro futuro. Então é uma necessidade deles voltarem para o passado, que é uma coisa que atormenta muitos cientistas também. É uma coisa muito mais afetiva, né? Existem muitas teorias de viajantes no tempo que já foram colocadas aí pelos conspiracionistas, né? Mas nenhuma delas nunca foi nenhuma comprovada. Existiu um indício entre aspas também, lógico, como tudo são só especulações, de que há muitos anos atrás, lá na era, se eu não me engano, na era mesozoica, foi encontrada uma pegada de uma bota no meio de um daqueles fósseis, né? E os cientistas estudam porque é realmente o formato de uma bota, mas também existe a possibilidade de ser só uma pedra que caiu, mas ainda assim é bem, bem interessante. Um ponto que eu acho que é meio um tanto quanto negativo assim, para a ideia de viagem no tempo é a frequência que eles usam as ideias do Einstein. Eu sei que o Einstein foi uma das maiores, as pessoas mais brilhantes que já passaram na história da humanidade, mas as teorias dele já são um pouco mais antigas. Então, tipo assim, eu sempre tive a impressão que o Einstein, ele, sei lá, ele nasceu em 1220, tá ligado? Mas não, o Einstein é do século XX. Só que mesmo assim, falta mais pessoas que deem mais propriedade para falar das ideias deles. Ou seja, precisa de mais busca, precisa de mais componentes para que essa ideia de viagem no tempo ela se torne um pouco mais fundamentada. Então, muitos cientistas eles tinham que, em vez de arriscar com as ideias do Einstein, também fazer bom proveito disso, mas também buscar novas ideias e estudar um pouco mais. Acho que vale mais um grupo inteiro do que uma pessoa, mas é difícil você levantar tantas pessoas que acreditem nas suas ideias.
Mas para que essa ideia possa se tornar realidade, de uma viagem no tempo, de uma máquina do tempo, é preciso, eu acho, de mais recursos. Eu acho que as ideias do Einstein, elas não foram questionadas nem refutadas, mas precisa de mais conhecimento para quem quiser atingir um outro patamar, precisa de mais conhecimento. O último cara, eu acho que um dos caras, um dos maiores, vamos dizer assim, não pioneiros, mas contribuintes para os estudos de viagem no tempo, morreu recentemente, não sei quantos anos atrás, foi o Stephen Hawking, não lembro se foi ano retrasado. E ele, como muitos, ainda utilizam realmente muitas ideias do Einstein, mas é porque até hoje, pelo menos, justamente isso que você falou, nada foi, vamos dizer assim, refutado. Muito pelo contrário, eles utilizam as ideias do Einstein como base de estudos para as relações de viagem no tempo. Eu estava vendo aqui como que o Einstein, vamos dizer assim, começou a se questionar a respeito de viagem no tempo, e ele estava andando num trem, e ele olhou pro reflexo dele no espelho e falou: se esse trem aqui estivesse andando na velocidade da luz, eu ainda estaria conseguindo ver meu reflexo? E a resposta é sim, porque a velocidade da luz ela é vamos dizer assim, uma constante. Mas ele também descobriu que se você conseguisse chegar na velocidade da luz, meio que você ia acabar sendo comprimido, vamos dizer assim, pelo espaço e pelo tempo, fazendo seus batimentos baterem mais devagar, seu corpo ficar mais lento, e isso ajudaria até você a ficar mais rejuvenescido, de certa forma, envelhecer mais devagar. É por esse motivo, inclusive, que o tempo passa mais devagar no espaço. Às vezes, quando os astronautas vão para missões, a impressão é que eles estão lá há dias e, na verdade, eles estão lá meses. É justamente essa teoria da relatividade, porque é tudo bem relativo. Mas, assim, o que é interessante também é ver como essa ideia de espaço-tempo, de todo esse pensamento de viagem no tempo, é o fato de ser algo muito abstrato, de não ser algo muito lógico. Parece que é muito mais um chute das pessoas, uma tentativa de achar o desconhecido. Por isso que a gente consegue enxergar muitas variações desse tipo de pensamento de viagem no tempo. A gente tem a ideia de multiverso, a gente tem a ideia de universos paralelos. O que a gente pode ver, e pegando um pouco aqui mais dos filmes, que é a nossa praia, a gente não é físico, a gente consegue ver em Donnie Darko, por exemplo, que trata a questão do tempo. É mais uma teoria, essa ideia de Donnie Darko, mas Donnie Darko se passa como se fosse num universo paralelo, que eles meio que precisam se coexistir por um período, mas eles precisam se fundar novamente. Que é aí que se desenvolve a trama do filme. Mas outro filme também que trata de universos também, que é Vingadores Ultimato, que trata a viagem no tempo como algo como multiverso, as ações que acontecem nesse universo não afetarão outro, mas sim vão criar uma ramificação. Então, a ideia de viagem no tempo, ela se torna muito vaga, porque as pessoas abrem demais as ramificações, as possibilidades. E eu acho que isso surge muito por causa dos estudos também. As pessoas vão procurando algumas ideias, vão decifrando algumas coisas, alguns códigos, alguns temas que são um pouco mais complicados, e elas vão descobrindo mais coisas. Ele só vai mostrando como o universo é complicado e difícil de ser acessível para as pessoas entenderem. Entrando nessa ideia de multiverso, recentemente a NASA meio que falou, esses tempos agora, que existe a possibilidade de existir um multiverso da Terra, uma realidade da Terra, onde é tudo ao contrário. Não sei se isso é fake news ou não, mas eu acho que é fake news. A matéria ela fala que os pesquisadores da NASA eles estavam na Antártida vendo monitorando algumas partículas que podem, enfim, alguma coisa muito específica que não é minha praia. Mas eles perceberam algumas partículas retrocedendo. Elas não estavam fazendo um caminho certo, elas estavam meio que fazendo um caminho inverso. Daí eles, não sei de onde eles tiraram isso, aí eles falaram, putz, um negócio indo ao contrário, putz, universo invertido. Aí eles, é só uma possibilidade, mas eu acho Conclusão muito de difícil. drogado, né, velho? Com certeza. Esses aí viram
viram muita influência em filmes. E o que ressalta essa ideia de viagem no tempo também é os filmes. Os filmes constroem cultura, como eu falei de Volta ao Futuro, eles constroem uma cultura. Então, quanto mais é falado, mais as pessoas se interessam. E até em questão de linhas do tempo, como fast forward ou flashback também, as pessoas elas criam imaginações também no cinema para que essas imaginações constituem uma cultura. Eles cultivam cultura que a gente começa a pensar nisso cada vez mais. Com toda certeza, De Volta ao Futuro, quando eu vi, me deu aquela sensação do tipo, nossa, essa ideia assim de tempo, assim, você começa a pensar o que é o universo, o que pode ser. Muitos filmes também usam essa questão do tempo para falar de efemeridade também. Então, é uma coisa bem ampla. Cara, eu tentei um filme que me marca muito sobre viagem no tempo, mais idiota que possa parecer, mas é um filme que chama A Família do Futuro, é uma animação, acho que todo mundo deve conhecer. Verdade. Cara, esse filme me marca muito por causa que ele trata o futuro, vamos dizer assim, esse lance de viagem no tempo, de uma maneira diferente, cara. Porque, por exemplo, o protagonista, quando ele, vamos dizer assim, ele encontra o futuro, ele encontra a família dele, ele começa a encontrar uma família perfeita, com o moreninho que estava com ele, uma mãe perfeita, os irmãos super legais, ele se diverte muito lá e depois ele descobre que ele é o pai daquela família toda. E até aí tudo bem, só que quando ele tem que voltar, eu fico imaginando como que deve ser difícil, por exemplo, você saber como é seu futuro. Porque aí você vai viver cada passo nessa noia de pensar, caralho, será que se eu fizer isso daqui, meu futuro vai ser alterado? Será que se eu fizer isso daqui, aquilo tudo que eu queria que acontecesse não vai acontecer? O que faz parte dos dilemas diários, mas quando você tem uma certeza, vamos dizer assim, ou uma ideia de como é o futuro, eu acho que deve ser muito difícil você voltar para o passado e continuar vivendo nele. É verdade. Tem um episódio do Padrinhos Mágicos que o Tim Turner pega a lambreta mágica dele, que ele pediu, né? Pra ver como que eram os tempos e tal. Aí ele começa a se deparar com a figura do Crocker, né, do pai dele, da mãe dele. É uma ideia de viagem no futuro, de que existe só uma linha do tempo também, um negócio pra criança, né? Mas se fosse um multiverso, ia confundir. Ainda vai ser o Rick and Morty derrotando. Eu não consigo nem acompanhar o multiverso, quem dirá uma criança. Então, eles fizeram todo esse negócio de coisa, aí ele volta pro presente, aí o presente está todo diferente, porque ele interferiu e tudo mais. Então essa é a verdadeira mensagem do cinema, que o cinema ele constrói esse imaginário da viagem no tempo e acaba refletindo na gente. E a gente fica... E como é uma coisa muito inalcançável pra gente, é uma coisa que até mesmo se existir a gente não vai ver, e nós, na nossa existência, a gente não vai ver isso, eu tenho plena certeza disso. Mas é uma coisa que mexe com o nosso imaginário e constrói toda essa grande aura que existe na viagem no tempo, que faz a gente criar podcast sobre isso. Né? Dale. Uma coisa que eu acho que viagem no tempo é uma coisa possível. Acho que pode ser que aconteça. Uma coisa que eu acredito muito é na questão do multiverso, que eu acho que se algum dia a viagem no tempo, né, existir, a partir do momento que você vai para o futuro, para o passado e altera alguma coisa, você acaba criando uma realidade paralela àquela. Eu não acho que seja uma linha do tempo só. Tipo, quando, aquele negócio de oráculo, né? Tipo, o oráculo prevê o futuro. Não, o oráculo não prevê o futuro. O pessoal fala, tipo, a questão de é uma linha temporal só e você já tomou a sua decisão, tá ligado? A diferença é que você está no caminho ainda para tomar aquela decisão. Eu não acho que seja assim. Eu acho que a partir do momento que você altera a decisão que você tomaria em determinada situação da sua vida, você acaba criando uma linha temporal onde aquele acontecimento existiu e onde não existiu e as consequências daquilo. Esse eu acho que vai ser o. Se algum dia vier a existir a viagem no tempo, vai ser mais por esse caminho. Eu acredito naquele papo que a gente tinha falado antes, que é se existe viagem no tempo, tanto de futuro e passado, cadê esses arrombados que nunca deram salve em nós? Porque se existe viagem no tempo no futuro, por que eles nunca voltaram nem para nem falar, ó, galera, assim funciona? Talvez isso faça parte, vamos dizer assim, do processo de conseguir encontrar uma máquina do tempo, talvez também seja parte daquela ideia de Einstein de que não se pode viajar para trás da criação da máquina do tempo. Mas como as possibilidades são infinitas, eu acho que se essa daqui é uma linha do tempo onde possa existir muitos multiversos,
que linha do tempo bosta, né? Porque aqui não tem Mano, mas... nada de tão Ó, especial, siga. tirando o OVNI da NASA. Tem um filme que se chama A Máquina do Tempo. Que agora eu vou explicar o filme. Um cara, um cientista, a mulher dele morreu. E aí ele passa a vida dele estudando para criar a máquina do tempo. E aí ele cria a máquina do tempo, ele consegue criar, ele volta para o passado e salva a mulher dele de ter morrido. Se não me engano, ela morreu atropelada. E aí ele consegue salvar ela dessa morte, mas aí passa um tempo, ela morre de novo. E aí ele continua voltando no tempo e a mulher continua morrendo de diversas formas diferentes, sabe? E aí o que é que ele vai? Ele vai para o futuro, porque aí vai que no futuro alguém descobriu a solução para isso. E aí ele chega, cortando todos os spoilers do filme, ele chega no momento que ele descobre, velho, o fato da mulher dele ter morrido foi o fato predominante para ele criar a máquina do tempo. Se a mulher dele não tivesse morrido, ele não teria criado. Então, não importa quantas vezes ele voltasse no tempo, a mulher dele sempre ia morrer, porque Se ele para voltou ele no ter tempo, quer dizer voltado que no ela tempo, morreu. então, se para ele conseguir voltar no tempo, parte do pressuposto que ela morreu. Então, é meio que um paradoxo, sabe? Você já voltou no tempo, você já fez as alterações que tentou fazer, mas mesmo assim não adiantou. Não importa quantas vezes você mude o passado, ele sempre vai dar um jeito de se realinhar, sabe? Tipo, é uma E das a teorias. máquina de Schrödinger. Então, tipo, é mais ou menos isso. Tipo, Dois Macacos também é assim. O cara já voltou no tempo, ele já fez o que tinha que ter feito e mesmo assim não adiantou. Foi justamente o fato dele ter voltado no tempo que ocasionou aquilo, em alguns outros casos também. E por aí vai. Por isso que tu fala assim, porra, porque não existe viajantes no tempo da gente. Então, não sei, vai que já voltaram, já fizeram as merda e tipo, ficou assim. Às vezes, por exemplo, vamos dizer que o cara conseguiu voltar no tempo, como a gente já citou aqui, matou Hitler. Mas aí surge outro cara tão doido quanto Hitler e faz a mesma coisa. Tem a Segunda Guerra Mundial do mesmo jeito. Às vezes você não Entendi, tem porque como mudar o talvez passado. essa é uma causa, porque para existir uma máquina do tempo para Porque matar Hitler, precisaria ter alguma causa grande para existir uma máquina do tempo. precisaria ter, exatamente. Sabe o que eu Caralho. acho sobre a viagem no tempo? Eu acho uma puta perda de tempo e desnecessária. Eu acho besta, pra ser bem sincero. Porque as pessoas ficam prendendo tanto tempo a atenção de fazer algo muito... que não tem muito sustento pra nossa realidade. Porque, tipo, a pessoa, em geral, como eu falei, eles creem mais em voltar pro passado e ver coisas pessoais. Eles não têm a intenção de criar algo novo pro universo. Eles preferem ter ganhos pessoais do que usar todo aquele tempo gastou tanto tempo para criar uma máquina do tempo para viajar no tempo e simplesmente ver o pai, tá ligado? Mano, eu acho isso uma puta perda de tempo. Por exemplo, se eu fosse cientista da NASA, eu ia estar poupando meu tempo para fazer alguma coisa realmente interessante para a nação, tá ligado? E E, não descobrir um cara, universo paralelo que anda pra trás. não. Exatamente, mas por que o universo paralelo vai mudar? Nada, velho. Ninguém vai ter um acesso. Não, Ninguém vai ter mano, não, 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 Ninguém não. acesso sabe, Tudo, né, ao tudo velho? se universo. Não, aproveita, ninguém tudo se vai ter o aproveita. Eles acesso ficam ao estudando. universo paralelo, Não, velho. mas Não, presta atenção, ninguém. estudando esse Pera. tipo de coisa, eles podem encontrar melhorias para outras áreas, sabe? Não. Mas, mano, Entendeu? exatamente. Podem, mas duvido que vão fazer. Eles não vão fazer isso porque, cara, informação confidencial demais não passa dali, velho. É coisa muito estrita de governo. E eu acredito que viagem no tempo é uma coisa que um pouco de perda de tempo, porque se você for pro futuro, você tá indo pro Eu, futuro, ver o que já vai acontecer, então as coisas naturalmente vão por esse caminho. E viagem no passado, você vai simplesmente retornar a certos momentos. Você pode tirar algumas informações, até aí tudo bem, mas eu se as acho. coisas aconteceram e estão acontecendo é porque elas tiveram essas consequências e acho que não podem mudar. Eu acho que isso daí é Mano, você já perda de assistiu tempo Looper? eu acho que isso daí é perda de tempo pra nós, que faz jornalismo na FPB, tá ligado? Que, tipo, foda-se pra nós se assistir Viagem no Tempo. O Mas pros FPB, não fala caras. FPB não, senão fica feio. Eu falei o FPB, pô. Ah, tá. Mas, FPB. mas eu acho que os caras, assim, que. Da ciência, que iam aproveitar disso pra caralho. Mas pra nós, a mera população, poucas coisas que a gente aproveita Imagina, mesmo. presta atenção. Imagina. Primeiro, o que Léo falou, que é uma Imagina. perda, tipo, esse negócio de teoria de tipo uma coisa muito confidencial. Tem um filme que é Looper, que é com Bruce Willis e Joseph Gordon-Levitt, que tipo
existe a viagem no tempo e ela é proibida, tá ligado? Pelo governo. Todo mundo sabe que existe, mas o governo foi lá e proibiu porque a galera volta. Imagina, pô, uma pessoa volta no tempo assim e faz uma alteração aleatória Ainda assim e bem, muda a né? vida de todo mundo, tá ligado? E aí é meio que ela é usada clandestinamente porque ela virou crime. E o que foi que tu falou mesmo, Humberto? Nesse final agora? Falou aí vagina, eu acabei me perdendo no que eu ia falar. Nossa, eu não tenho nem ideia. Eu acho que é isso, tipo, os cientistas eu acho que aproveitariam muito esse negócio de viagem no tempo, porque imagina, pega, tu volta no tempo, tu vai lá em 1900 e pouco e tu pega Einstein e fala, então Einstein, vem cá, vem aqui para 2020 com a tecnologia que a gente tem, vê o que tu consegue fazer aí Não, de não, avanço, tá ligado? não. Ia ser uma coisa muito Então, doida, mano. Tá louco? isso ia ser uma puta merda, cara. Mano, você não tem como ficar mexendo na Não, sequência sim, ó, das eu tô ações, tá só ligado? citando o que poderia acontecer. Não, eu sei, mas, tipo, cara, isso é errado de tantas formas, mano. Eu acredito que o tempo, não propriamente o destino, mas as consequências humanas ditam o que vai acontecer no tempo e na história. Eu acho que quanto menos interferência possível, melhor é. É por isso eu também não gosto desse negócio de cartomante, de horóscopo, que eu acho que tudo dita um comportamento na pessoa. A pessoa às vezes fica, porra, o meu horóscopo falou que eu vou ter uma coisa muito boa no meu dia. Aí, mano, aí você vai ficar assim, ó, esperando. Ou se alguém te der um bombom na rua, você vai falar, meu Deus do céu, aconteceu a melhor coisa da minha vida hoje. Não foi só algo bom, como o meu horóscopo falou. Mas isso daí é uma coisa, isso daí é uma coisa interessante, porque a gente já falou diversas vezes sobre pessoas, vamos dizer assim, carentes de sentidos. E esse tipo de pessoa fala assim, caralho, meu horóscopo disse que hoje talvez eu encontre o amor da minha vida. Aí, se ele leu isso, essa pessoa vai ler isso todo mês, durante meses. Ele vai ler todo domingo, dia 22 ele vai ler isso. Só que alguma vez pode ser que ele veja isso e vai pra rua e ele encontra uma pessoa que ele olha diferente e fala, ixi, será? E a Não. pessoa olha e fala assim, caralho, essa pessoa tá me dando um dia diferente. E aí desenvolve o romance por causa de uma ideia que foi plantada na cabeça, Ô, tá ligado? pai. Eu não sou seu pai não, mano. Tipo, Pode ir uma lá, ele coisa vai que eu... para um podcast. Chama ele pro podcast aí. O que ele acha de viagem no tempo? Participação especial, viagem no tempo. Sim, ó, uma coisa. A gente não tem viagem no tempo, Nem. mas uma coisa que eu acho mais provável de acontecer do que ter uma viagem no tempo é a galera fazer, tá ligado? O filme de astronauta, que a galera vai viajar do planeta A ao planeta B, e aí eles ficam em sono criogênico durante a viagem. E aí quando eles acordam, tipo, então assim, não é uma viagem no tempo. Mas a partir do momento que você se congela criogenicamente, o astronauta no caso, e aí ele acorda 50, 60, 100 anos depois, do mesmo jeito que ele estava, então, tipo, em teoria não foi uma viagem no tempo, até porque, né, tipo, ele não viajou no tempo, ele só ficou dormindo, mas você consegue viver num futuro 100 anos depois ou 200 anos depois com sua criogenia ali, e você vai estar do mesmo jeito que você estava 100 anos antes. Sim. Então, eu acho que, principalmente quando a galera for negócio de exploração do universo, essas paradas que daqui a milhões de anos pode ser que aconteça também, que vai acontecer, obviamente, isso aí eu acho que é uma coisa que não é uma viagem do tempo, mas é uma coisa que ajuda a avançar o tempo. Um pouco mais lógico e com sentido do que viagem no tempo, né? Sim. Exato. Mas eu acho que, dando uma ideia final assim, eu acredito que as pessoas elas têm que dar mais valor para o presente do que para o futuro, para o passado. Não ficar preso do que vai acontecer no futuro ou do que já aconteceu no passado. Ela tem que pensar no presente para que ela construa o futuro, mas pensando no passado, em questão do tipo, o passado aconteceu, teve isso, isso e isso. Então eu posso pegar esses exemplos, tornar isso no presente para construir um futuro. Então, eu acho que é de importância geral, nossa, crer muito na história, nos historiadores, naqueles que pesquisam, naqueles que fazem, buscam conhecimento Os sobre eras, biblioteconomistas. exatamente, os coaches, não, mentira, esses aí. Mas e também crer no jornalismo também, porque eles que baseiam as notícias, eles que colocam os fatos. Óbvio que não tem como ter uma ideia real de realidade no jornalismo, mas é possível sim você ter uma noção e é importante você dar voz para as pessoas falarem o que elas quiserem também, para que isso
marcado para que isso fique arquivado e que as pessoas tenham acesso a isso no futuro. Para que no futuro elas possam revisitar cada passo do passado e não cometerem o erro de ficarem visitando eras e ficarem pegando pessoas ou ficarem presos a certos tipos de coisas baratas. Eles têm que pensar no presente, usando o passado para construir o futuro. E como um grande amigo meu, que é biblioteconomista, sempre me disse, quando você estuda o passado, você está justamente viajando no tempo, porque Sim. a única coisa que difere a gente das outras espécies é a nossa capacidade de contar história e armazenar memórias, que isso que torna a gente tão foda. Exato. Nossa, que final incrível. Eu queria finalizar também isso falando mais uma coisa. O Felipe Neto usou o modo criativo, sim, no Como Minecraft. assim? No Minecraft. Por quê? Esse Tá tendo uma polêmica aí do Felipe Neto. Será se ele usou ou não usou o criativo, hein? só vou botar o Felipe Neto na tag aí pra galera que pesquisa Felipe Neto. É verdade. botar. Felipe Vou Neto, botar. Cristiano Ronaldo, Neymar. Mano, eu vou botar só de zoeira nesse podcast. Mano, eu vou botar tudo que é mais bomba. Vou botar coronavírus, vou botar Bolsonaro. Mano, eu vou botar, foda-se. Se vier Então, se você problema, veio e ouviu até aqui, agora você entendeu porque o YouTube Você esse vídeo. entendeu por que apareceu. se o Treta Então, News falar é assim, isso. então, gente, o canal Valeu. Fala Pouco Treta News está ainda usando existe. aqui. O Fala Pouco está usando aqui, ó, certas tags indevidas. Eu lembro que já teve uma treta no Twitter. Acho que era o Cossielo que usava tag tipo pinto, buceta, cu, tá ligado? Aí ele colocava nas tags e as pessoas descobriram isso, aí deu mó poeira assim, tá ligado? Vou usar Vai. essas tags. Vamos lá. Beijo. Até semana que vem. Beijo pra Valeu. vocês. Se você está até aqui, muito obrigado, né? Por favor, se inscreva no nosso canal. Se você está Segue nós no Instagram, rapaz! Se você estiver ouvindo Rapaz! no Spotify, curta os negócios aqui, procure nossas informações, procure nossas redes sociais, procure nosso Instagram do Fala Pouco, que a gente fala muito sobre cinema. Por isso que a gente falou de cinema muito hoje também. A gente como eu falei, é a nossa praia, né? Então, muito obrigado. Espero que vocês fiquem em casa, só saiam quando for necessário. E muito obrigado aqui por nos acompanhar e, por favor, nos acompanhe cada vez mais. É Um isso. beijo pra você.